Muito bem. Vamos à parte 7, conforme prometido, o refletor de canto. Fazer uma visita curta ao corner reflector, antena refletora de canto, como prometido, só para encerrar essa sequência sobre dipolos e o que eles podem fazer por nós. Assim a gente pode mudar de assunto depois. Vamos lá. Refletora de canto é essa belezinha aí. É um dipolo, que é o nosso artista principal, né, nessa série, e dois painéis formando um refletor de canto, óbvio, né? Essa antena tem vantagens e tem desvantagens, né? Então a ideia é justamente essa, que o dipolo radia e esse refletor reflete para frente, somando o sinal no sentido desejado. E vamos ver como é que isso funciona. Antes de falar do refletor de canto, é interessante dar uma olhada em array de dipolos ativos, só que agora na mesma frequência. Nós demos uma olhada num conjunto de dipolos ativos que foi no capítulo anterior, na log periódica, na antena log periódica, na LPDA, onde todos os elementos da antena são ativos, são alimentados por uma linha de transmissão com uma devida inversão de fase, com uma certa distância entre os dipolos, mas cada um dos dipolos na log periódica está ressoando numa frequência dentro da faixa desejada. Lá, o que a gente queria? Uma antena de faixa muito larga, para cobrir um espectro muito largo. Um espectro que podia ter até 1/8 entre a frequência mínima e a frequência máxima, ou seja, a frequência máxima 2 vezes a frequência mínima. Aqui não. Para entender a refletora de canto, a gente precisa entender um array de dipolos ou um array de monopolos, pode ser antenas verticais, também existe, mas todos estão operando na mesma frequência. E eles estão distanciados numa determinada distância adequada e alimentados com o mesmo sinal, a mesma frequência, mas com uma fase de alimentação adequada também. Então a gente trabalha com duas variáveis num arranjo de polos ativos na mesma frequência, ou um arranjo de elementos ativos que podem ser monopolos, que é a distância entre eles e a fase de alimentação. E com isso a gente consegue fazer o seguinte: a teoria por trás desse array de dipolos é essa, né? Você tem vários elementos radiantes, aqui estão representados como antenas isotrópicas, vamos chamar assim, essas bolinhas, não interessa o que você coloca como antena, pode ser um dipolo, um monopolo, uma antena direcional, uma IAG. A ideia é ter acesso, né, à distância entre eles, distância física entre eles e a fase de alimentação. Controlando a distância entre eles e a fase de alimentação, a gente mira no horizonte um ponto P no horizonte, que é onde a gente quer que esse sinal se some e agregue então ganho, né, nessa situação. Ele tem que somar, ele tem que chegar no ponto P, todo mundo na mesma fase. Então eles têm que percorrer esses caminhos diferentes, mas acabar chegando em cima do ponto P na mesma fase, porque senão eles não se somam. Se chegar em fase diferente, eles acabam fazendo uma composição que às vezes até é destrutiva, né? Se um sinal chegar numa fase invertida e somar, se ele tiver a mesma amplitude, ele pode cancelar. Então a ideia do array de dipolos, ou antenas, ou elementos ativos operando na mesma frequência, é justamente essa: controlar a distância entre eles e a fase de alimentação de tal forma a convergir esse sinal naquele ponto de interesse, né? Dentro dessa teoria do array de elementos ativos, a gente pode ter duas situações. A primeira dela é chamada de end fire. O que é o end fire? Ele dá o tiro
nas pontas, pelos finais, pelo fim, né? End fire. É como se fosse é uma antena direcional, né? Praticamente é isso, né? Nesse sentido aqui, sentido longitudinal do eixo das antenas. Esse é o eixo do array e essa é a direção de máxima radiação. Essa é uma vista de topo, digamos assim, dos elementos, dos monopolos verticais ou dos dipolos que estão aqui operando todos ativos, né? E essa é uma vista lateral dos elementos. Todos eles ressoando na mesma frequência, todos eles alimentados. Então isso aqui é uma configuração end fire. Como é que eu consigo fazer ele atirar nesse sentido? Ajustando a fase. Ajustando a fase. A log periódica que a gente viu tem essa conotação, né? Ela é uma end fire, apesar de cada dipolo estar numa frequência diferente, mas o princípio é o mesmo. E existe uma certa configuração que a gente chama de broadside. Broadside ele atira transversalmente ao eixo do array, né? Você pode ter elementos alinhados dessa forma, que por exemplo é um conjunto de dipolos verticais que a gente coloca na repetidora, né? Então os dipolos estão na vertical e ele é um arranjo broadside, porque a radiação acontece perpendicularmente ao conjunto de dipolos e aos próprios dipolos. Mas também você pode ter os elementos alinhados, tem o eixo do array como a gente tinha aqui, mas adequando a fase de alimentação entre eles, a gente faz uma radiação lateral, uma direção de máxima radiação, ela é lateral. Isso é uma técnica muito usada quando você quer ter uma antena direcional, quer dizer, aquela que você pode alterar a direção de máxima radiação, mas não quer fazer isso mecanicamente, através de rotores e tudo mais. Então existem várias situações em que isso é desejável. Daí, com uma caixa de adaptação, com relés e trechos de cabos coaxiais para você adicionar um pouco mais de comprimento de cabo, um pouco menos, você ajusta a fase de alimentação de várias antenas que estão fixas no seu terreno, de tal forma que o lóbulo de radiação se desloca e você consegue fazer uma antena diretiva sem que ela seja necessariamente mecanicamente direcionável, através desse tipo de técnica. Ela é um pouquinho complicada, talvez numa próxima oportunidade, se houver interesse, a gente pode até voltar ao assunto para ver o que é possível fazer com arrays de elementos ativos ou de polos ativos operando na mesma frequência, em que você controla a fase de alimentação para um determinado arranjo, né, uma disposição de distância entre os elementos, e controla a direção de radiação desse conjunto. Além de ter o ganho, ainda você tem a direção de radiação. Mas vamos pegar esse conceito aqui e levar para a antena corner. A antena corner tem um desenho aqui para vocês lembrarem daquela foto que foi colocada anteriormente. Então são dois painéis refletores. Seria muito bom se eles fossem chapas, né, contínuas, seriam refletores perfeitos, mas isso não é necessário e isso não é desejável também. Eletricamente é interessante, se você tem uma chapa metálica contínua, seria o refletor de melhor eficiência. Mas dá para fazer isso de forma vazada, né, com tubos de alumínio, com telas, o que faz com que a antena fique mais barata, mais leve e ofereça menos resistência ao vento, carga de vento. Se colocar uma chapa aqui, ela vai ficar pesada, ela vai ficar mais cara e vai ser uma vela, né? Uma verdadeira vela aí para quando bater um vento aí essa antena sair voando. Então tem uma sustentação aqui no meio que normalmente, além de ser sustentação mecânica para o dipolo, ela também é uma linha de transmissão, uma extensão do cabo coaxial, por exemplo, uma linha rígida com 50 ohms de impedância, ou uma linha paralela, uma linha balanceada, por exemplo, 200 ohms, e tem um balão lá atrás. Isso daí é uma questão construtiva, e existe uma distância entre o canto do refletor e o dipolo, que é essa distância S.
X aqui é o eixo de maior radiação, diretividade para frente, Y aqui para o lado, Z para cima, só para a gente ter algumas coordenadas. Alfa seria o ângulo de abertura desse refletor, H a altura e L essa largura de cada uma das abas dele. Bom, são dados que são usados, né? Mas nem todos eles a gente acaba usando para fazer uma refletora de canto. Tipicamente a gente usa um refletor a 90 graus, como aqui esse diagrama é uma vista de topo, né? E é aqui que entra a teoria do array de elementos ou dipolos na mesma frequência. Porque imagine aqui o refletor a 90 graus com comprimento L e o dipolo colocado aqui a uma distância S do canto. Esse refletor, do ponto de vista eletromagnético, ele funciona como para nós funciona um espelho, né? Então, imagine o nosso monopolo aqui, o nosso dipolo aqui, né, nesse ponto, olhando, né, para esses dois refletores, é como se ele estivesse vendo dois espelhos na frente dele. Então ele vai ver três imagens de si mesmo. Três imagens. Uma imagem à direita, refletida no refletor da direita, uma imagem à esquerda e uma imagem no fundo. Faz essa experiência em casa. Seu espelho lá no banheiro ele abre em ângulo de 90 graus, você vai ver três imagens suas. Uma à direita, uma à esquerda e uma remontada à frente. E agora não vou entrar no detalhe eletromagnético, mas esse pontinho aqui no meio e essa cruz quer dizer sentido do campo elétrico. Então, a imagem que fica no fundo, essa imagem número 4 aqui, ela tem a mesma fase do próprio dipolo físico que existe. E as duas imagens laterais tem a fase invertida. Então nós temos um array em fase, cuja distância entre os dois elementos é 2s, e temos um outro array transversal aqui em oposição de fase, cuja distância entre os dois elementos é 2s. Aí você tem que fazer uma série de maquinações matemáticas, eletromagnéticas, computacionais e tal coisa para descobrir qual é o diagrama de radiação dessa brincadeira toda aqui. Mas é muito interessante e eu já vou direto para os finalmente, não vamos passar por isso porque tem calculadora para isso também. Como eu mostrei lá na log periódica, a log periódica tem todo um equacionamento. Ela é complexa do ponto de vista de equacionamento matemático, só que você entra na internet e vai achar várias calculadoras para dimensionar a sua log periódica, já está tudo pronto. A refletora de canto é a mesma coisa. Então tem vários artigos, várias calculadoras aí, procura no Google, você vai achar, se quiser fazer a refletora de canto para experimentar. O que acontece aqui com um dos parâmetros? Vamos considerar o diagrama de radiação horizontal, né? É o diagrama de radiação na horizontal, que é justamente onde acontece o ganho, onde o refletor fecha o lóbulo de horizontal. E vamos fixar no refletor a 90 graus. Então, não vou mexer no ângulo do refletor. O refletor é o de 90 graus. Eu vou mexer no espaçamento, o dipolo a partir do canto do refletor. Então, se esse espaçamento for 10% do comprimento de onda, ou seja, o dipolo está bem próximo ali do canto do refletor, o diagrama de radiação é esse daqui. É para perceber que para trás não vai nada. Essa é uma das grandes coisas da refletora de canto. Se nós levarmos a 0,7 o comprimento de onda, o espaçamento, né, afastar um pouco, for para 0,7 comprimento de onda, então o lóbulo fica bem mais estreito. O lóbulo de radiação horizontal fica bem mais estreito. Se a gente for para 0,8, um pouquinho a mais só, já cria dois lóbulos laterais, ó, a 30 graus e a menos 30 graus. Isso não é muito desejável, né? A coisa mais indesejável, que eu acho que fica meio esquisito trabalhar com uma antena assim, é se você levar para um comprimento de onda o espaçamento.
Cria dois lóbulos e não tem nada para frente. Cria um lóbulo a 30 graus, outro a 30 graus, e divide a potência meio a meio, né? Metade para a esquerda, metade para a direita, e não tem nada indo para frente. É meio estranho esse negócio. É mostrar que realmente o objetivo aqui é mostrar a sensibilidade que tem a distância, vamos chamar de distância focal, que é um ponto focal, né, o ajuste do dipolo ali. Dá para perceber que 0,7 do comprimento de onda é muito bom, né? É muito bom. Só para dar uma ideia, então aquelas calculadoras que estão na internet vão te dar essa variável para você mexer, vão mexer no ângulo, vão mexer no espaçamento, dá para você brincar um pouquinho com a antena. Eu peguei aqui, de novo, não estou fazendo propaganda da Electrio não, mas é que eu achei isso daqui nos meus arquivos, né? É uma refletora de canto comercializada para essas faixas de 130 a 108, passa pela faixa de VHF, né? Só para dar uma olhada nas características dela. Olha só, o ganho frontal 8 dBi, bastante razoável. 8 dBi equivaleria, neste caso aqui, a uma YAG de 4 elementos. Então já dá para perceber que com um dipolo e o refletor, você tem o mesmo efeito de uma YAG de 4 elementos. E a relação frente-costa é muito boa, é quase 30 dB, é 28 dB. Né? É realmente bastante grande. A impedância 50 ohms, o conector de UHF, N fêmea, não sei o que, 4,5 kg. A resistência ao vento até ventos de 120 km por hora, porque ela é uma antena vazada, tá vendo? O refletor é feito por elementos de alumínio também. Então, tem muitas variações em cima dela. É uma antena meio estranha, né? Ela é boa, não é estranha, ela é boa para enlaces ponto a ponto, digamos assim. Apesar que você pode colocar também num rotor, né? Como coloca uma YAG, ela vai muito bem. Aqui ela fica meio grande, né? Aqui dá para ter uma ideia do tamanho desses elementos aqui. Dá para ter uma ideia. Aqui não trouxe as dimensões, mas ela fica um pouco grande, tá? Ela fica um pouco grande. O dipolo aqui, por exemplo, para a nossa faixa de 2 metros, esse dipolo central aqui teria meio metro. Quero crer que esses refletores têm 1 metro para cada lado e meio metro, um pouco mais de altura. Então são painéis de 1 metro por meio metro dos dois lados. É uma antena respeitável de tamanho, né? Aqui tem, olha, características de largura 1 metro, altura 1,20 m, profundidade 60 centímetros. Depois vocês podem traduzir isso num cubo aí de 1 metro por 1,20 m por 60 centímetros. Bom, eu achei um artigo interessante, quem gosta de história, né? Na QST de novembro de 1940, olha, em meio da Segunda Guerra Mundial, o W8JK, John Krause, fez um artigo muito legal sobre a refletora de canto. Para frequências altas, ele está chamando aqui para ultra high frequency. Na verdade, o ultra high frequency, se você ler o artigo, é 220 MHz, tá? Ele trabalhou muito em 220 MHz. E ele brincou lá com os parâmetros da antena e mostra aqui que ela tem um ganho aproximado de 10 dB sobre o dipolo. Ou seja, daria uns 12 dBi sobre a dB sobre a isotrópica. Pode ser operada tanto horizontal como verticalmente, pode ser dobrada para transporte quando usada de forma portátil. Aqui está o link, mas se você colocar lá em inglês, né, no Google, Corner Reflector, vai aparecer esse link da RRL, que tem lá um portfólio de artigos históricos publicados ali no passado, né? E você vai encontrar lá também, tá? Porque não dá para memorizar tudo isso, mas você pode salvar essa tela aqui e depois você escreve tudo isso daí lá no seu Google se quiser, tá bom?
Então, para encerrar a nossa história, nossa trajetória sobre o dipolo, a gente começou lá no começo lembrando o dipolo genérico, né? Qualquer comprimento de onda, você pode fazer um dipolo com qualquer comprimento de onda, 10% comprimento de onda, 1 comprimento de onda, meio, o que for. Ele vai te dar um resultado, uma impedância e uma radiação, um ganho e tudo mais. Então a gente viu isso daí, o dipolo genérico. Depois a gente mostrou por que a gente encalhou, né, na nossa história no dipolo de meio comprimento de onda. Porque vamos fazer um dipolo, meio comprimento de onda. Porque ele é mais adequado para a gente. É o primeiro ponto de ressonância do dipolo. A partir de um comprimento muito pequeno, você vai aumentando o dipolo. Quando chega em meio comprimento de onda, ele apresenta o primeiro ponto de ressonância, onde ele não tem nenhuma parte reativa e apresenta uma impedância relativamente baixa, de 70 ohms. E daí fomos vendo o que você faz com o dipolo. Então fomos lá ver a antena YAG, que o dipolo é o elemento radiante num conjunto de dipolos passivos, depois, que são os outros elementos da YAG, o refletor e os diretores. E depois fomos ver uma antena log periódica, que usa um conjunto de dipolos logaritmicamente distanciados e dimensionados para cobrir uma faixa grande de frequência. E agora o dipolo usado como elemento excitador no canto de uma refletora de canto, que é uma antena interessante para várias aplicações. E ela tem um ganho que, dependendo dos parâmetros que você usar, um ganho bom. 12 dB, eu construí duas YAGs de 10 elementos para 14 dBi. Ou seja, cada YAG de 10 elementos deve estar em torno de 11 dB. Então, uma corner com um dipolinho e um refletor atrás, bem calibrado, tem o mesmo ganho que uma YAG de 10 elementos. Só que com uma relação frente e costas muito maior. O ganho frontal é igual, mas a relação frente e costas, por causa do refletor, é muito maior. Então tá aí as várias brincadeiras com os dipolos. Se vocês tiverem outras questões para colocar, coloquem aí nos comentários. Se quiserem outras variantes a respeito do tema, estamos à disposição. E a gente pode começar agora a mudar um pouquinho de assunto. Obrigado pela atenção, até a próxima.